Olá, gente linda. Que delícia estar aqui com você. Meu nome é Regiane e hoje eu quero falar sobre como que a gente pode lidar com as pessoas que estão próximas a nós e que ainda não conhecem sobre lei da atração, física quântica. E essa é uma pergunta da Romel. Tá escrito aqui Romel 2012, né? Não sei se é a Romel ou o Romel, mas eu vou responder para você, tá bom, Romel? Perguntou assim: Regiane, como você lida com as pessoas da sua casa, da sua família, que não têm essa abertura, clareza sobre a lei da atração e despertar da mente? Então, hoje eu lido de uma maneira bem diferente de como quando eu conheci a lei da atração, né? Logo no início, eu não tinha tanta paciência, eu também queria explicar como que funcionava e nem todo mundo acreditava. E até hoje, muita gente não acredita, né? Então, o que que eu descobri? Eu descobri que cada um tem o seu momento de despertar. Assim como eu tive o meu, você teve o seu momento, né? E as pessoas vão ter o seu momento. Cada um tem o seu momento de despertar. E a gente não pode forçar, porque tem que acontecer naturalmente. Ela começar a perceber, né? Então a gente tem que ter muita paciência e muito amor. Você tendo paciência e muito amor com as pessoas, imagine que são bebês. Bebês que ainda tá gatinhando, elas não caminham ainda, não sabem andar. E você não pode forçar um bebê a andar, sendo que ele tem que passar pelo processo de sentar, gatinhar e depois ter a coragem de começar a andar. E nós somos bebês ainda também. Eu sou bebê na lei da atração, estou aprendendo um monte de coisa. A questão é que eu aprendo, coloco em prática, opa, deu resultado. Opa, não, não deu. Ah, deu certo pra mim. Então, e é assim, né? E tem pessoas que ainda não têm essa visão, não despertou. Mas a gente tem que ter paciência e amor. Por quê? Porque a gente também não conhecia. Como que eu conheci a lei da atração? Me emprestaram um livro para ler, eu li, falei, meu Deus, existe uma outra realidade de fazer as coisas acontecer com mais facilidade. E aí aquilo começou a me encantar e eu comecei a colocar em teste. E aí comecei a falar para um monte de gente. E aí as pessoas riam, outras achavam que eu estava doida. E então, como que eu lido hoje com essas pessoas? Olha só, eu faço perguntas. O que você pensa sobre isso? Ah, isso é assim, assim. E nas respostas dela eu vou percebendo se ela sabe alguma coisa. Ah, você já leu o livro O Segredo? Não, nunca li. Não. Ah, que interessante. Ah, eu acho tão interessante. Fala sobre o quê? Ah, fala sobre um monte de coisa interessante. Se eu tenho abertura para falar, você já ouviu falar sobre física quântica, sobre lei da atração? Ai, essas coisas é. Ih, não gosto disso não. Ok, eu fico quieta, mudo de assunto. Agora, se ela, ai, nossa, mas que coisa incrível. Será que tudo aquilo é verdade? Ah, eu acredito que sim, viu? Eu já fiz uns testes, deu certo comigo. Sério? Como que funciona? Ai, eu já fiz assim, já coloquei em prática algumas coisas, aconteceu assim, assim. E aí, agora, por exemplo, tem pessoas na nossa família que, que não, que não gosta desse assunto, né? Que não tem abertura nenhuma pra gente falar. Então a gente tem que respeitar essa pessoa. Não falar. Você tá conversando com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão e eles não concordam. Então você faz a pergunta: pra você, como que funciona isso?
Aí ela vai falar o ponto de vista dela. E você vai, interessante, eu entendo, é verdade. Só que eu penso um pouquinho diferente. Você não tá falando, porque ela tá certa, no ponto de vista dela ela tá certa, aquilo funciona daquela forma. Mas do ponto de vista das pessoas que conhecem a lei da atração, é um pouco diferente. A gente pode enxergar um pouco diferente, né? Então, você tendo paciência e amor com as pessoas, como que eu posso explicar? Dar um exemplo melhor. Por exemplo, você não oferece uma comida que a pessoa não gosta de comer. Se ela gosta de bife acebolado, não ofereça macarronada, porque de repente ela não quer macarronada, ela quer o bife acebolado. Então, se ela quer falar sobre um assunto, ouça, respeite, entenda que ela está naquela visão. Se ela acha que é difícil arrumar um emprego, nossa, é muito difícil. Enquanto ela estiver nesse pensamento de que é muito difícil arrumar um emprego, vai ser difícil para ela. Mas a partir do momento que ela começa a falar, não, é fácil, eu consigo, é fácil, as coisas começam a ficar fácil. Vai ser de um dia para o outro? Não. Ela tem que repetir, 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 começar a acreditar nisso e vai começar a acontecer. Mas a gente tem que esperar o momento dela. Olha, eu vou falar aqui pra você. Como eu comecei a, a trazer a lei da atração pra dentro da minha casa, pra mostrar pro meu esposo, pro meu filho. Por quê? Eu não. Se eu começasse a discutir, falar, explicar, a gente ia brigar, eu ia me desgastar, gente. Você tentar explicar como funciona, é um desgaste de energia que você fica assim. Ai. Então, como que eu comecei a fazer? A gente ia sair, a gente ia pro centro, por exemplo, numa loja, e eu falava assim, amor, eu vou reservar uma vaga de estacionamento em frente à loja pra gente estacionar. Ele, tá bom, então tá. Aí eu já mentalizava aquela vaga de estacionamento em frente à loja que eu queria. A gente chegava lá. No que a gente ia chegando, ou a vaga já estava disponível para em frente à loja para a gente estacionar, ou assim que a gente ia chegando, ele falou, nossa, não tem vaga. O carro que estava em frente à loja que a gente ia lá, ou comprar um sapatinho pro meu filho, ou enfim, ver alguma roupinha ou alguma coisa, o carro que estava em frente à loja saía e a vaga estava lá. Aí eu falei, olha que interessante, né? A vaga que eu reservei lá em casa já está disponível pra gente. Ele não falava nada, ele estacionava. E então eu comecei brincando, mostrando na brincadeira que a lei da atração funciona. Então, você me perguntou como que eu lido? Eu lido com exemplos. Eu vou mostrando exemplos na brincadeira. Eu vou lá falar com aquela pessoa. Ela vai ser muito gentil comigo, vai ser super simpática, agradável, vai me tratar muito bem. Aí, se a pessoa vai comigo, que não acredita na lei da atração, chega lá e vê o resultado, vê a outra pessoa sendo super gentil, tratando a gente bem e sendo agradável. Aí você comenta, nossa, mas como a pessoa não costuma ser assim tão gentil, né? Mas tão. Que legal, né? Aí. Ai, ai. Uma vez, ah, eu fui fazer aniversário do meu filho, de um aninho, e tava chovendo muito no dia do aniversário dele. Tava chovendo, chovendo, chovendo. Ia chegar as pessoas em casa pro aniversário do meu filho. Aí, eu, minha irmã me ajudando, minha cunhada, minha mãe, a gente sabe como é festinha de criança em casa, né?
E aquela chuva lá fora. E ainda não tinha chegado as outras pessoas. Aí eu peguei, fui pra cozinha. Ali ainda enquanto eu tava ajeitando os docinhos e tal. Senhor, faça com que essa chuva pare, Pai. Que saia um sol lindo. E que o aniversário dele seja agradável. Que todo mundo se divirta. E que o sol prevaleça até o final do aniversário. Obrigada, Senhor. Ok. Meia hora depois, a chuva parou, o sol apareceu. E eu cheguei na cozinha assim, aquele sol que estava entrando dentro da cozinha. Eu olhei e falei, obrigada, 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 obrigada. E meus irmãos chegou bem na hora. Que foi? O que foi que tá acontecendo? Aí eu falei, não, é porque você viu a chuva que tava? Aí meu irmão, eu vi. Falei, então, e eu vim aqui pedir para Deus para que parasse a chuva, para que o aniversário ficasse num sol lindo igual tá esse. E ele me presenteou com esse sol maravilhoso. Meu irmão olhou pro céu, olhou pra mim e ficou assim, e saiu. Aí a gente, enfim, aí tava lá fora conversando, todo mundo sentado e tava acontecendo o aniversário. Aí de repente um amigo nosso olhou pro meu irmão e falou assim: Você vê, que coisa mais doida, uma chuva que parecia que ia chover até a noite. De repente para e dá esse sol lindo, como se nem tivesse chovido. Estranho, né, rapaz? Aí meu irmão olhou pra mim, olhou pro céu, olhou pra ele. É estranho. Ai, então, eu tô dando esses exemplos porque, com meu esposo, eu faço assim, sobre, né, a vaga de estacionamento, daí ele vê acontecer e tal. E então ele já hoje, ele já acredita e já faz, ele mesmo já reserva as vagas de estacionamento para ele antes de sair de casa. E meu irmão ele ainda está em processo de, de aceitar a lei da atração. Então, é assim que eu faço, sabe? Eu levo na brincadeira, eu envio muito amor. Por quê? Porque eu sei que eles vão ter o despertar dele na hora certa. E a gente não pode forçar. Então, eu com exemplos, eu vou mostrando coisas que para eles são estranhas e que para mim já não é mais tão estranha. Faz parte do meu dia a dia, sabe? Uma vez, outro exemplo, eu e meu esposo, a gente estava indo no bosque, né? E era num domingo e tava as ruas ali próximo tava lotadas de carro. E eu queria uma vaga de estacionamento a uma quadra só do bosque, ou no caso meia quadra. E aí eu pedi pro meu esposo, falei, amor, vira aqui, que ali vai ter uma vaga. Aí ele parou assim na esquina, olhou, não tem vaga nenhuma, dá uma olhada do lado do outro, tá lotado. Eu falei, pode virar que vai ter uma vaga. Ele não tem, Regiane, tá cheio. E realmente, aí, com esses olhos não dava para ver vaga nenhuma de estacionamento. Aí, ele, tudo bem, tá bom, virou o carro. E cadê a vaga? Aí fomos chegando, chegando. Quando foi chegando bem próximo da esquina para ficar assim a uns 15 metros do bosque, uma caminhoneta ligou e saiu e deixou a vaga para nós. Aí eu falei, ó, tava esperando você chegar mais próximo, né, amor? Pode estacionar. Aí ele olha, hoje ele dá risada, ele tá bom. Hoje ele dá risada. Mas há um tempo atrás ele fechava a cara. É assim que eu faço, gente. E é com todo mundo. Eu não discuto mais, eu não explico mais. A pessoa, mas não, você tá certa, é verdade. Uhum. E ela tem o pensamento dela e eu tenho o meu.
E conforme eu posso mostrar, dando exemplo, eu vou fazendo assim. Eu espero que tenha te ajudado e tenha amor e paciência, tá? Com as pessoas, porque nós, um dia, conhecia nada disso. E ainda estamos aprendendo, tem tanta coisa pra gente aprender ainda, né? Olha, um beijo no teu coração e fica com Deus, tá? Tchau.